Boa noite a todos que estão entrando. Boa Ô, noite, Renan, boa Luiz. noite. Ouvindo bem? Tá, tô Também. ouvindo perfeito. Ok. Esperar o pessoal entrar, dar um minutinho aí. Boa Boa noite a noite. todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo àqueles que estão comparecendo à nossa prosa pela primeira vez. Vamos lá, Luiz, começar então? Vamos, Sete. vamos lá. Próximo minutinho aqui. Então, boa noite a todos que estão aqui participando conosco da nossa live. Sejam todos bem-vindos. Na live de hoje a gente vai falar de um artigo, né, publicado na Revista Espírita de 1858, mês de outubro, e o título é Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Né? O título já é bastante impactante, né? E eu ia pedir agora para o nosso companheiro Luiz Henrique, após as saudações iniciais, fazer para a gente um resumo do artigo para quem não conseguiu ler o artigo durante esses dias. Ok. Boa noite, Renan. Boa noite a todos mais uma vez. Mais uma prosa de revista espírita. Pois é, Renan. O artigo que a gente vai tecer umas reflexões hoje, à luz do espiritismo, na verdade foi mais uma vez um artigo parecido com aquele, talvez seja o segundo episódio que a gente fez, que foi um artigo que nasceu, na verdade, de um artigo da imprensa normal, que parece que chocou as pessoas, chocou Paris do século XIX, talvez a Europa, e o Kardec quis trazer vamos dizer assim, publicando e trazendo esse artigo para a Revista Espírita, que estava naquele primeiro ano, de 1858, quis trazer, então, algumas reflexões morais, né, a respeito daquele ato que aconteceu. Resumindo o que ocorreu, e depois, se eu tiver esquecido, você me completa, aconteceu no ano anterior da publicação do artigo, um, um jovem de 12 anos, a gente pode dizer um pré-adolescente hoje, junto com 5, talvez crianças, porque no final do artigo falou que essas crianças tinham de 4 a 9 anos, brincando com esse jovem de 12 anos, com esse pré-adolescente. Era sabido que esse garoto de 12 anos, ele tinha uma má índole, né? Ele tinha um temperamento mau, e numa brincadeira que ele fez de má intenção, ele convenceu essas 5 crianças a entrarem no baú, que ficava num terreno de um dos pais da criança, de uma das 5 crianças, e essa criança, as crianças foram presas, né, por esse rapaz de 12 anos, a modo que elas não conseguiram sair. Então a intenção do rapaz foi com que elas morressem, né? Então a intenção desse menino de 12 anos foi com que elas morressem. Então teve aquele problema de procurar onde é que estavam as crianças, elas foram achadas
Parece que uma estava ainda com vida, mas depois faleceu. E depois esse jovem foi achado porque teve uma testemunha ocular, que foi uma menina, e viu ela saindo, esse menino saindo do terreno onde estava o baú. E, e a menina então falou que ele estava nesse lugar. Então, quando ele foi abordado esse rapaz pela polícia, pelos outros familiares das crianças, ele, de forma fria, né, ele confessou o crime, e isso realmente chocou a todos, né, e disse o que tinha acontecido. Então, o Kardec ele reproduziu esse artigo, que foi na imprensa, para o artigo da Revista Espírita, e ele trouxe isso também para uma reunião da Sociedade Espírita de Paris, Parisiense de Estudos Espíritas, né, o centro espírita que ele tinha fundado. E parece, na descrição do Kardec, que veio um espírito que era, na verdade, irmã da médium, que participava do grupo, e esse espírito era um espírito de uma menina que tinha também desencarnado cedo, né? Uma idade, talvez, eu não estou lembrando se foi de 12, se foi de 15 anos. Só que esse espírito, dizendo nas palavras de Kardec, tinha, nas comunicações, já dado provas da sua superioridade. Então, o Kardec consultou, através da médium, esse espírito e explicasse mais sobre o que tinha acontecido, né? Por que esse rapaz de 12 anos tinha feito isso, e o espírito foi respondendo as perguntas de Kardec. E talvez, então, a gente vai poder conversar mais essas perguntas durante a nossa conversa hoje, mas esse espírito ele foi falando, dizendo que essa criança, na verdade, era um espírito que já trazia isso de forma pregressa, né? Essas qualidades, vamos dizer assim, qualidades não, esses atributos mais dentro dele, mas nós vamos poder conversar mais desse conteúdo durante a nossa conversa aqui. Eu acho que esboçando o resumo do artigo seria isso. É isso aí, Luiz. Eu não tenho nada a acrescentar realmente. O artigo foi bem resumido por você, mas até do seu resumo, né, ouvindo você falar e lembrando da leitura e esse fato que você citou por último, né, com relação a o espírito que conversou, né, que Kardec evocou lá para a reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ser irmã do médium, né? Do médium que estava sendo intermediário ali da comunicação. Isso denota, talvez, que, ao contrário do que muitos podem pensar, né? Que a metodologia de Kardec não era conversar só com espíritos renomados, né? Só com espíritos de gabaritos, digamos assim, né? Usando uma palavra terrena aqui, de pedigree, né? Ele estava aberto a conversar com espíritos que tivessem a acrescentar em conhecimento, né? Em experiência, tudo que ele precisava naquele momento. Era essa a metodologia que Kardec utilizava realmente, ou ele seguia pelo caminho de só conversar com espíritos comprovadamente evoluídos? A primeira observação, então, que a gente pode fazer desse artigo sobre o tema da metodologia que o Kardec usava, ou seja, o método kardeciano, né, de trazer as informações e provocar as revelações que precisava vir do mundo espiritual para a construção da doutrina, para a construção de um conhecimento, de um tema dentro da doutrina espírita, ele normalmente, a gente sabia que mais ainda na fase inicial das comunicações inteligentes, existia aquela, que a gente chamava de concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. Então, um tema, né, ou uma pergunta, ou um artigo como esse, ele esperava vir várias manifestações, várias respostas, várias comunicações, às vezes até de diferentes núcleos espíritas que já tinham
na França e na Europa, e para ver se eles eram concordantes, né? Ou seja, se eles estavam falando a mesma coisa. Tanto que ele preferia até refutar 10 mentiras, né? Ou 10 verdades, desculpa, do que aceitar uma mentira. Então, o que a gente via também em outros artigos da Revista Espírita, que ele aceitava, sim, vamos dizer, comunicações de espíritos diversos, né? Diversos na própria escala espírita que ele chegou a construir, né? Aí espíritos medianos, às vezes até como do padrão evolutivo como o nosso, né? Nem sempre de espíritos superiores, espíritos guias, mas ele também pedia para algum espírito instrutor, né, dos trabalhos dele, um espírito guia que a gente sabia até, ele sabia até o como nome, como se identificava como Erasto, como São Luís, como outros que foram se identificando, para até corrigir as informações que esse outro espírito tinha dado, ou então para aprofundar, ou então não dizendo que estava errado, mas dizendo que da ótica da evolução espiritual daquele espírito, ele não podia responder tanta coisa assim. Então, esse artigo que a gente vai estudar hoje, né, que vai conversar hoje, não passou por essa, vamos dizer assim, por esse crivo kardeciano, né? Ele somente ele trouxe as reflexões que o espírito que tinha sido irmã da médium, né, e que tinha dado provas de superioridade. A gente não tem o porquê que ele chegava a essa conclusão, mas que para ele tinha dado prova de superioridade e ele quis então consultar esse espírito, ainda mais que talvez fosse um espírito que desencarnou na fase da infância ou da fase da juventude, talvez tinha algum tipo de afinidade com o caso que tinha ocorrido, já que tinham desencarnado 5 crianças, né, de uma maneira tão traumática, foi um assassinato, né? Enfim, e ao mesmo tempo tinha uma outra criança, um outro jovem de 12 anos com um comportamento onde o mal predominava. Então, talvez por questão de afinidades, esse espírito até se aproximou da médium para poder responder, né? Então, fica importante essa reflexão inicial, que é um caso que a gente vai se basear nas reflexões ou nas informações que esse espírito trouxe, né? E que a gente precisa, então, fazer uma análise ao mesmo tempo e fazer uma reflexão do que ela informa e comparar, né, com todo o acervo de informação ou de conhecimento que a gente conhece da doutrina e que entrou para a codificação oficialmente, né? Principalmente nos temas que a gente vai abordar aqui. Luiz, mas me tira uma dúvida. Então quer dizer que Kardec não tinha preconceito? Ele não excluía espíritos das reuniões deles? Quer dizer que Kardec era um cara mente aberta, que aceitava conversar, dialogar com espíritos de todas as ordens, todas as classes? Ou ele se julgava um ser superior, um ser iluminado, que só poderia dialogar com espíritos no mesmo nível de conhecimento dele? Não, na verdade, o Kardec, nesse momento em que ele estava na chamada reunião mediúnica, né, daquele tempo, né, onde ele recebia, inclusive eram muitas informações, muitas comunicações até por psicografia, né, ele se colocava na posição ali de um cientista, né? Então, ele tinha uma visão bem pragmática, bem racional do que ele estava querendo fazer. Os espíritos que se aproximavam para dar comunicação, ele recebia todos com o acolhimento cristão que deve ser, né? Sem fazer pré-julgamentos ou sem querer se colocar ali na posição de juiz. Mas o conteúdo da informação, ele até não dava muito valor, a gente sabe disso, por quem assinava, né? Isso para ele também não tinha muita, vamos dizer assim, peso. O que era importante, o que ele dava peso, era o conteúdo da comunicação, já que era uma psicografia e depois começaram a vir as psicofonias, então eram comunicações inteligentes, ele estava preocupado com o conteúdo da mensagem, né? Se tinha ou não já a ver com os pilares que ele estava construindo, né?
ou seja, com os alicerces da doutrina espírita. Esse encontro, né, por exemplo, em 58 já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, pelo menos a primeira edição. Então, se aquelas comunicações que ele estava recebendo se ia de acordo ou se ia em contra o que já tinha sido construído como doutrina espírita oficialmente, né? Ou seja, o que as informações e as reflexões doutrinárias, as dissertações que estavam no Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Então, e mais uma vez, o que ele recebia ali talvez se amadurecia ou, na verdade, chegava-se à conclusão que aquilo estava errado no mês seguinte ou no ano seguinte, e ele trocava, né, modificava aquele ponto, ele via que outras informações foram trazendo que estavam certas, né, ou que estavam dentro do contexto da concordância dos ensinos universal, a concordância universal dos ensinos dos espíritos, né? Então, ele tinha, assim, essa mente aberta do que ele não estava, naquele momento ali, diante de uma verdade, né? Ele estava diante de um irmão, né, que veio, por diferente motivo, dar a sua contribuição. E caberia a ele depois, né, junto com a razão, junto com o que ele já tinha construído de alicerce doutrinário, saber se ele ia refutar aquela mensagem ou se ele iria aceitar. E ele fazia isso com a ajuda até dos próprios guias, né, dos próprios espíritos, que depois o corrigiam. Ele também era corrigido, né? Se essa ação que ele teve de refutar ou de aceitar e de construir, então, um conteúdo, né, de um tema que ele estava escrevendo, depois ele fazia aquilo ser subjugado aos espíritos guias, né, para dizer se ele estava certo ou se ele estava errado. Então, era uma postura bem de um filósofo, né, e, antes de tudo, de um cientista, né? Luiz, essa reflexão inicial é importante, né? Porque os companheiros que estão acompanhando, que tiveram a oportunidade de ler o artigo, vão perceber que o Kardec ele não esgotou todos os pontos do acontecimento, né? Ele não estudou o assunto desde a sua origem até o final da história, né? Então alguém pode sentir falta, né, das informações pregressas, né, das informações posteriores, mas tudo que você explicou muito bem para a gente, né, é reforçado no artigo por Kardec no sentido da Revista Espírita ser um jornal para espíritas, né? Não era um jornal para quem não era adepto do espiritismo. E tudo isso que você colocou de metodologia de Kardec, e que já estava consolidada lá no Livro dos Espíritos, né, deveria ser o norte dos espíritas, que até hoje, né, deve ser o norte dos espíritas, para que a gente leia e nós mesmos busquemos as informações, né? Nós mesmos busquemos entender sobre o nosso ponto de vista também, né? Não esperar que tudo venha pormenorizado, digamos assim, né? Que Kardec detalhe nos mínimos rodapés qualquer assunto, né? A gente também tem que se dar o trabalho de pesquisa, se dar o trabalho de procurar o conteúdo, né? Confirmar as informações. Hoje a gente está numa posição muito mais confortável que a dele, né? Ele não tinha material para consultar, ele que teve que organizar tudo isso, né? A gente já tem tudo pronto, tudo isso já feito, né? Então é importante que a gente, ao ler um artigo da Revista Espírita ou qualquer outra obra espírita, a gente não fique aguardando ansiosamente que aquela obra nos resolva os problemas da humanidade, né? Que ela deixe para a gente ali o roteiro de solução e que ela esgote todo o assunto, né? Kardec aqui, nesse artigo, ele é até sucinto, né? Ele se limita a analisar o ocorrido, né? E quem lê o artigo pode ter sentido falta de alguma informação ou curiosidade de saber mais, mas esse não era o foco, né? Quando Kardec escrevia para a Revista Espírita. Ele procurava realmente atacar o problema que ele observava para que ficasse o diálogo para a comunidade espírita, né? O diálogo, o debate. Muitas das vezes esses artigos eram republicados sob outra ótica em anos seguintes, né? Em edições posteriores, justamente porque o debate amadureceu, a ideia se consolidou, ganhou corpo, outras opiniões surgiram perante a publicação daquele artigo, né?
e aí a coisa ia sendo construída, né? O conhecimento ia sendo construído a várias mãos, né? Várias cabeças participando, podendo dialogar, debater. Então, essa reflexão inicial dessa metodologia kardeciana é importante para a gente entender toda essa construção, né? Esse artigo aqui está no primeiro ano de Revista Espírita. Então, não é que ele seja um artigo incompleto, né? Não, ele tinha um foco, um objetivo, que era o problema moral acontecido nessa situação. E Kardec, nessa publicação, se limitou a isso, né? Mas, com tudo isso que você explicou para a gente, sendo parte do cotidiano de Kardec, né? Ele agia assim o tempo inteiro, né? Ele não agia assim somente no momento que ele escreveu uma obra básica. Pelo contrário, a obra básica era o resultado dessa metodologia, né? Então, escrever, me expressei mal, né? No momento que ele organizava a obra básica, né? Porque os textos praticamente todos já estavam escritos, já só eram realmente organizados no livro, né? Então, o que a gente percebe é que essa metodologia de Kardec é aplicada também aqui, né? O foco dele foi o problema moral ocorrido. Então, essa curiosidade que nos suscita, né, de saber, mas por que que isso aconteceu? Mas o Kardec não vai explicar o que aconteceu depois com o espírito. Não era o foco deste artigo, né? O foco deste artigo era analisar o fato sob o ponto de vista da doutrina espírita. E, obviamente, como sendo um jornal que fala para os espíritos, né, uma publicação dirigida ao público espírita, que isso pudesse se tornar um objeto de debate, né, dentro da comunidade espírita, né? O Kardec aqui ele não se colocava, como você bem falou, na posição de um soberano, né? Na posição de um juiz ou de um rei ou nada disso. Não, ele estava aberto aqui, a tribuna era livre, né? Como ele mesmo colocou lá na introdução. Então, a ideia dele ao publicar qualquer artigo na revista era muitas vezes trazer o tema para o conhecimento dos espíritos, né? Que, sendo publicado num jornal não destinado ao público, talvez nem todo mundo tivesse lido sobre ou tomado conhecimento do fato. Mas nesse jornal que era específico para o público espírita, ele conseguia dar visibilidade para a comunidade espírita desses fatos do cotidiano. Então, eu achei importante que a gente esgotasse esse tema metodologia no início, para que esse sentimento de curiosidade não satisfeita não fique, porque eu também fiquei querendo saber mais, né? Quando a gente lê o artigo, a gente fica ali querendo sempre saber mais. Mas o artigo foi muito bem construído e atendeu ao objetivo proposto, né? Atacar o problema moral do fato ocorrido, né? Mas, Luiz, passando agora a nossa conversa aqui para um outro estágio, né? Esse artigo ele traz bastante informação, né, de doutrina, né? Que a gente pode utilizar, não no artigo em si, mas ele se relaciona bastante com informações doutrinárias, né? A entrevista que Kardec faz com o espírito evocado passa ali por alguns assuntos, né, que a gente poderia trazer aqui a base doutrinária para a gente conversar, dialogar. E um que me chama bastante atenção é o fato da irmã do médium, né, do espírito evocado, dizer que o espírito não pertencia ao planeta Terra, né? Que ele pertencia a um mundo inferior à Terra em evolução, né? A um mundo mais atrasado que a Terra. E que ele teve a ousadia de vir para a Terra, né? Kardec depois até explica o emprego da palavra ousadia pelo espírito. Mas isso me chamou a atenção. Eu queria perguntar a você como que funciona isso, né? A gente analisar essa informação sob a ótica da doutrina espírita. Os mundos são habitados, pluralidade dos mundos habitados é um dos pilares da doutrina espírita. Mas como que isso funciona? Os espíritos eles podem escolher onde querem encarnar? Eles são colocados ali por algum motivo? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Renan, então, assim,
o que chocou o artigo foi tentar entender, né, ou a sociedade tentar entender, não somente os espíritas, mas a sociedade tentar entender por que uma criança de 12 anos, né, pré-adolescente, que a gente chama hoje de 12 anos, provocou um crime desse com um requinte de crueldade com 5 crianças de 4 a 9 anos. Isso que, na verdade, é o que chocou, e as pessoas, quando ficam chocadas, elas tentam buscar respostas, né, para poder entender o porquê desse comportamento. Né? Como é que uma criança que não teve oportunidade, né, de, de se desenvolver, e imagine como é que seria um pré-adolescente, uma criança de 12 anos no século XIX, mas tentando entender como que ela teve substrato para arquitetar um plano de assassinato dessa maneira. Foi por isso que chocou e chocaria até hoje, né? Na primeira metade do século XXI. A gente ficaria chocado até hoje com um crime desse. Mas a gente tentando entender à luz da doutrina espírita, antes de falar da pluralidade dos habitados, nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, né? E o espírito ele pré-existe a essa vida. Então, nós, quando estamos encarnados hoje, nós já tivemos encarnados diversas vezes no passado e trazemos, então, uma bagagem, né? Seja de conhecimento, né? Seja de virtudes, e seja também ainda dos erros, né, que nós trazemos do passado, né? Os atavismos, a maneira de se relacionar errada, o mau uso do livre-arbítrio. Então, nós trazemos experiências positivas e negativas das diversas encarnações que nós já tivemos, né? Então, a primeira explicação que o Espírito quis nos falar, esse Espírito que foi evocado para explicar o porquê que essa criança tinha essa maldade dentro dela e matou de forma tão sangue frio, né? Foi que era um espírito mau. Ele tinha a maldade muito forte dele, isso trazido de anteriormente. Então ele teve encarnações onde ele sempre fazia, inclusive, coisas piores, como ela falou na mensagem. Então esse espírito ele traz esse atavismo, né? Então isso é interessante para a gente refletir, porque quando a gente está diante de uma criança, né, de uma criança de 5 anos, né, o meu filho, por exemplo, tem 4 anos, nós como espíritos, nós não podemos esquecer que ali está um espírito milenar, né, que já teve muitas experiências. E às vezes nós, né, nos relacionamos com uma criança como se fosse às vezes uma tábua rasa, né, como a gente fosse incutir ou tivesse passando pelo momento das suas primeiras experiências. Não, mas nós já reencarnamos, já passamos pela fase de infância, adulto e senilidade já diversas vezes, que já tivemos várias encarnações, né? Não vai talvez ser um momento aqui para a gente discutir por que o espírito precisa passar pela fase de infância na reencarnação, mas é importante a gente saber então que a gente passa por diversas vezes esse processo de reencarnação, de passar por infância, a fase do adulto e a senilidade, e enfim. Mas o espírito ele trouxe uma outra informação para a gente. Ele disse que além desse espírito ele trazer a maldade, né, o mal ainda muito forte em seu coração, esse espírito ele era de um outro, vamos dizer assim, de um outro planeta. Ele teve essas encarnações anteriores, onde ele desenvolveu o mal, não na Terra, mas em um outro planeta que o espírito falou que era um planeta mais atrasado. E aí, confrontando essa informação que o espírito deu, né, com o que nós conhecemos da doutrina espírita, né, que além da reencarnação, da pré-existência do espírito, né, a essa vida, um outro pilar muito forte do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Então, os espíritos superiores trouxeram essas informações a Kardec, e o Kardec teve a oportunidade de colocar isso em diversos pontos da codificação. E a gente lembra aqui aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, onde o Kardec traça dissertações sobre esse tema e depois ele inclui comunicações, instruções dos espíritos sobre esse tema.
dizendo então o quê? O que nós aprendemos com os espíritos com relação a essas muitas moradas na casa do nosso Pai, né? Essa pluralidade dos mundos. É que os mundos, os orbes, eles são habitados, né? Não é somente o nosso planetinha pequeno, chamado Terra, os planetas que estão no nosso sistema, os planetas que estão nos outros sistemas, os planetas que estão nas outras galáxias, ou seja, todos eles são habitados, né? Deus não iria criar esses planetas somente para a humanidade daqui ficar contemplando as estrelas, né? Os espíritos trouxeram essa reflexão. Só que os espíritos falaram também que os mundos, então, que são habitados, eles estão em diferentes fases de evolução. Por quê? Porque o somatório dos espíritos que estão ligados àquele planeta, né, o padrão evolutivo desses espíritos, né, o seu somatório, o somatório desses espíritos é que vai dar, então, o tipo de evolução daquele planeta. Então, no nosso caso aqui, que nós somos espíritos imperfeitos, temos muito ainda que progredir, nós, como coletividade, como humanidade, vamos refletir, então, o padrão evolutivo desse planeta que nos recebe temporariamente, que é o planeta Terra. E, então, os espíritos também fizeram uma classificação, e a gente vai falar aqui que essa classificação do menos evoluído para o mais evoluído seria mais uma questão didática para a gente entender. Foi falado dos mundos primitivos, né, que a Terra, inclusive, essa é uma outra informação também, o próprio mundo ele evolui, então apesar de ele estar recebendo uma humanidade naquele padrão evolutivo que dá aquela classificação, né, o mundo, conforme a humanidade daquele mundo vai evoluindo, esse mundo também ele vai evoluindo. O planeta ele vai evoluindo para outras classes, né? Enfim, então a primeira classe que os espíritos ensinaram é o mundo primitivo, que é quando o planeta é formado, né? Às vezes não tem nem vida nesse planeta, está numa fase ainda de seres inorgânicos, né? Na formação do bioma, vamos dizer assim. Chega um momento em que a vida começa numa situação muito rudimentar, né? Então, ou seja, é a fase toda que a gente conhece da formação do nosso planeta, porque o nosso planeta já esteve nessa fase como mundo primitivo. E chega um momento que esse mundo ele vai para um estágio chamado de provas e expiações, né? Onde esse mundo, a humanidade já está constituída, a humanidade essa começou a se constituir no final da fase primitiva, né? Aqueles homens de Australopithecus, Neandertal, até chegar à espécie Homo sapiens, né? A fase paleolítica e neolítica, vamos dizer assim, como a gente chamou aqui, a ciência aqui da Terra chamou. Então, o final desse mundo primitivo começa a se constituir a humanidade, e a humanidade ela está constituída no mundo de provas e expiações, mas é uma humanidade o quê? É uma humanidade que é a nossa humanidade, é o nosso exemplo, é o estágio que o nosso planeta está, né? Onde nós temos muitos erros, muitas coisas para corrigir, o mal ainda impera em nós, né? E as informações que a gente tem é que depois que a humanidade passa por esse período de provas e expiações, o mundo também de provas e expiações ele pode passar por uma outra categoria, que seria a categoria do mundo de regeneração, onde as dores, né, os sofrimentos, as expiações não seriam mais necessárias no primeiro momento. E a partir daí, esse mundo regenerado seria uma preparação para os mundos superiores, os mundos mais felizes, que a gente não sabe nem quantas classificações tem para cima, né? Porque seriam coisas fora da nossa capacidade de percepção. Os espíritos falaram, então, como eu tinha dito, que a nossa humanidade está nesse nível de provas e expiações, e aí, confrontando esse conhecimento, que todos nós somos espíritos, conhecemos isso, né? Isso que a gente está falando aqui, isso é do conhecimento de todos nós que somos espíritos, estudamos Kardec. Mas confrontando o que o espírito falou com relação a esse caso específico, com esse conhecimento que a gente está falando aqui, que deduções que a gente pode fazer? Ele falou que esse irmão, né, esse garoto de 12 anos que cometeu esse ato infeliz, ele veio de um mundo atrasado. Mas
no meu entendimento, eu não entendo isso como vindo de um mundo primitivo. Talvez do mundo que esteja também em provas e expiações, mas numa fase muito inicial. Porque mundos de provas e expiações são mundos, no plural, em vários estágios. A Terra já esteve num estágio mais inicial. A gente está no momento de transição, né? Talvez essa transição possa ter começado ali no final, na segunda metade do século XIX. Mas falar de mundo de provas e expiações a gente pode até falar, né? Porque a gente conhece a história do nosso planeta. A historiografia que foi registrada. Né? A gente sabe que até nós, como protagonistas, já que nós somos reencarnacionistas, né? Fomos protagonistas dessa história aí que veio do passado, a gente sabe que é a história onde o egoísmo e a vaidade sempre falou mais alto. Né? É a história da conquista, é a história de subjugar um povo em relação ao outro, da escravização. Né? Ou seja, é a história que sempre tem um vencedor, um vencido, né? O mais forte vence o mais fraco. Ou seja, é uma história que mostra, então, que os problemas morais sempre foram os mais negativos possíveis, né? Sempre o orgulho, sempre a vaidade, o egoísmo, sempre preponderando nos nossos atos, nas nossas condutas e deixando, então, manchas negras, né? Nessa historiografia, né? Fazendo com que as expiações tivessem que ocorrer. Né? Os povos subjugadores, os povos vencedores que espizinharam, que massacraram outros povos, chega um momento também que os espíritos que estavam como protagonistas desses momentos, chega um momento em também que eles vão ser os vencidos, vão ser os espizinhados, enfim. Todo esse processo de provas e expiações nós conhecemos no nosso planeta. Então eu acredito, e aí vai ser uma opinião minha, Renan, que também eu queria escutar depois a sua, que esse irmão, ele possa ter vindo de um planeta, e tem bilhões de planetas, né? Sem saber de que sistema foi, mas de um planeta também de provas e expiações, ou seja, de um planeta onde os habitantes que estão lá, eles têm o uso responsável do livre-arbítrio e responder pelo mau uso desse livre-arbítrio, apesar de estar imperando muito mais o mal. Então eu acredito que tenha vindo de um planeta também de provas e expiações, mas numa fase muito mais inicial. Como ela falou na mensagem, ela disse que o nosso planeta ela já tem passos iniciais de justiça, né? Ou seja, uma justiça ainda em formação. E até me fez lembrar da história do direito. Né? O direito a gente pode ter como marco importante na Mesopotâmia, mas talvez mais importante o direito romano. Né? Só que a história da República Romana e depois do Império Romano a gente sabe qual é. Tanto que o Império teve que se ruir. Mas então é uma justiça, é um processo de direito ainda inicial. E esse planeta de onde esse irmão veio não tinha nem isso. Não tinha nem se iniciado processo de justiça nenhum. Mas já existia, de alguma maneira, o uso do livre-arbítrio, porque foi atendido o pedido dele de ele encarnar num mundo mais evoluído. Então ele já tinha como fazer escolhas, né? Já tinha como solicitar, e a gente ficou sabendo muito depois, na própria literatura do espírito André Luiz, né? A contribuição do André Luiz para a gente entender os mecanismos, como acontece a reencarnação, o planejamento, o auxílio de guias, né? De mentores, como que deve ter sido a encarnação desse irmão num mundo que seria superior àquele que ele estava, mas que também ainda continuaria sendo um mundo de provas e expiações. Né? E ao reencarnar, fez com que ainda todo aquele atavismo dele, a gente não sabe nem como que foi o preparo dessa encarnação, os apelos que foram feitos, né, as oportunidades que foram dadas a ele, então, ao se aceitar, encarnar num mundo mais evoluído, que seria o nosso, em relação ao dele, né? O nosso mundo não é evoluído, mas evoluído em relação ao que ele estava. Mesmo assim, ele já, ainda na fase infantil, de pré-adolescência, deixou se manifestar o seu atavismo, né? O seu atavismo ainda do mal preponderante, e fez
aquele como aqueles atos, porque o espírito que deu a mensagem para o Kardec falou que não era somente um ato mal que ele tinha feito, né? Ele trazia na contabilidade dele muitas coisas erradas. Então, eu acredito, eu estou trabalhando em cima dessas informações que o espírito deu, contrabalançando, né, confrontando o que a gente sabe de pluralidade de mundos habitados. São essas informações. Eu queria só para terminar, Renan, ler uma parte da comunicação do Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela parte onde o Kardec põe as instruções dos Espíritos. Ele fala assim: a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então a Terra é um dos mundos expiatórios, né, de variedade infinita. Então tem vários tipos de mundos expiatórios. Não é somente o padrão Terra. Então ele deve ter vindo de um mundo expiatório de uma outra variedade que está num processo ainda mais inferior do que a Terra está. E eu acho interessante isso porque as únicas informações que a gente vê de transmigração de espíritos de um planeta para outro foi o caso que todos nós conhecemos, né, dos capelinos, que eu não vou explicar aqui, que a gente já está com o tempo avançado, que foram irmãos que foram exilados de um outro planeta, de um outro sistema, que vieram para a Terra ajudar a formar as civilizações, né? E o Santo Agostinho já fala nessa comunicação que ele chama de degredados, né? São espíritos exóticos na Terra. Então ele já antecipava o que a gente foi saber pelo Emmanuel no livro A Caminho da Luz depois. Isso é interessante, essa informação, que aí já é o controle universal, né, do ensino dos espíritos. E os espíritos superiores, né, que encarnam aqui na Terra com o objetivo de avalancar essa humanidade, né? Vamos lembrar lá o Pedro Paulo sempre diz aquele exemplo do espírito Alcione no livro Renúncia. Quantos casos tem parecidos com aquele? E esse seria um caso diferente. Isso que eu achei interessante desse artigo. É um caso que a gente não tinha visto ainda nem nos romances, nem na literatura do Kardec, de Leon Denis, de André Luiz, uma informação dessa, um espírito que vem de um mundo mais atrasado e vem para o nosso. Quando a gente fala, Luiz, de diferentes estágios de evolução, né? A palavra superior e inferior só existe no estado comparativo, né? Os mundos estão no estágio deles, exatamente no estágio em que devem estar, né? Quando comparado com algum outro, eles são inferiores ou superiores. Então, nesse caso, quando ela se refere ao mundo de origem desse espírito ser inferior à Terra, né? Ela até usa um bem inferior à Terra. Eu entendo que não necessariamente ela quis classificar como primitivo. Realmente, eu concordo com a sua linha de pensamento, né? Porque essa gradação de inferior, a gente sabe que a linha evolutiva é infinita, né? A gente tem milhões de posições aí, então essa classificação de inferior pode ser um mundo de provas e expiações tranquilamente, e concordo com a sua posição no sentido de quando se associa a própria informação passada por ela, que a ideia de justiça ainda era fraca no mundo de origem dele, né? Era o início de um progresso, foi um estágio pelo qual a Terra também passou, né? A Terra também passou por isso, ainda estamos aperfeiçoando, né? Nossa justiça está longe de ser um exemplo, né, do que deve ser, mas a gente já caminhou muito nesse sentido, né? E eu acho que ela reforça essa questão do bem inferior muito pela questão do que você colocou no início, né? Da origem do mal dele, né? Porque ele não denota em nenhum momento qualquer sinal de remorso, né? Pelo contrário, ele assume aquela ação sem nenhuma demonstração de que aquilo causou qualquer perturbação nele. Ou seja, demonstra que ele tinha aquilo ali dentro dele como uma ação corriqueira, como algo comum.
inclusive no relato do jornal, depois que ele percebe que as crianças ainda não tinham morrido, ele tranca o baú e vai soltar pipa, né? Ou seja, vai continuar a brincadeira lá dele que ele estava fazendo antes de convencer as crianças a entrarem no baú. Então, realmente essa questão de que aquilo era uma ação errada, né, que aquilo ele não deveria fazer, não fica em nenhum momento qualquer indício que ele tivesse esse tipo de conhecimento, né? Que ele tivesse dentro dele essa marca de que aquilo não era para ser feito, né? Então ele não se abala em momento algum com aquele ato. Mas isso também casa com mundos de provas e expiações, né? Não necessariamente isso só acontece em mundos primitivos. Até porque se a gente for entrar nesse debate de evolução dos mundos, né? Assim como evolução dos espíritos, qual é a linha que separa um mundo primitivo de um mundo de provas e expiações? Não existe, né? Essa separação não existe. Isso é um método didático, né? Para que a gente possa entender o que acontece, né? Mas certamente mundos primitivos podem ser mais avançados que mundos de provas e expiações em alguns sentidos, né? Em determinados pontos. Talvez já tenha avançado mais em ciência, aquele mundo. Enfim, essa linha não existe. Essa linha que separa, a partir de agora, é um mundo de provas e expiações. Isso não é possível de ser feito. Então, é realmente uma classificação para a gente conseguir apreender o todo. Então, realmente, ele veio de um mundo cuja noção de justiça ainda era embrionária, né? Ainda era inicial. Era o início do progresso naquele planeta. E talvez por isso ele não tivesse essa noção tão avançada como a gente tem aqui com relação a esse ato que ele praticou, né? E isso já deu demonstração logo no início da sua vida, né? Com apenas 12 anos, o espírito dele já tinha tanta vontade de praticar isso, né? Já tinha essa questão tão forte que conseguiu sobrepor, inclusive, certamente os ensinamentos que ele recebia de seus pais, né? De sua família, que certamente tentavam educá-lo, certamente buscavam fazer o melhor para que ele pudesse aprender. Mas essa coisa era tão forte nele, esse chamado, né? Era tão forte nele que ele, inclusive, ultrapassou tudo isso e praticou esse ato. E aí, essa minha última frase já foi proposital ao falar dos pais, que aí eu já passo por uma questão importante, né? Você falou muito bem dos pilares basilares da doutrina espírita, né? Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade, como Kardec estava aqui conversando com o espírito da irmã do médium. Tudo isso você colocou muito bem e deu para a gente criar uma base para a gente chegar nesse ponto que eu vou propor a questão agora, Luiz. Ele veio de um outro mundo, né? Ele trazia dentro dele essa maldade, estava encarnando na Terra pela primeira vez, né? Certamente com todo um planejamento para que ele pudesse ter essa oportunidade de habitar entre espíritos mais adiantados, né? Com todo um trabalho já prévio para que ele pudesse vir para cá. Mas eu queria trazer aqui a questão que os pais dele, né, aceitaram receber esse espírito e tinham uma missão difícil nas mãos, né? Tinham um abacaxi para ser descascado, né? E a gente pensando nisso, né, refletindo sobre tudo que você falou para a gente, as diversas encarnações, a pluralidade dos mundos, tudo isso, né, que a gente conhece da doutrina espírita. E agora trazendo para uma questão em si, missão dos pais e evangelização, né? Como você entende que isso pode contribuir? E aí eu gostaria até de fazer um link com o artigo, né? Se talvez esse espírito que cometeu esse ato lá em 1857, se ele tivesse nascido num lar espírita, por exemplo, né? Tivesse sido exposto à evangelização
desde o nascimento, né? E a missão dos pais em educar esse espírito. O que você tem a dizer para a gente sobre tudo isso que a gente conversou com relação à missão desses pais e a oportunidade desse espírito ter sido evangelizado se tivesse acontecido? O que isso poderia ter feito e o que os pais dele, por exemplo, falharam, acertaram, enfim, qual a consequência desse ato também na missão dos pais? Pois é. A gente percebe, então, assim, inicialmente o Kardec, ele tinha, talvez tinha esse objetivo de mostrar esse artigo que era, vamos dizer assim, mais um argumento para provar a pré-existência do espírito, né? Ou seja, um espírito que comete um ato disso na fase da infância, um garoto, né, comete um ato desse numa fase tão infantil, ainda não ter nem aprendido, né, a ser mal, vamos dizer assim, e cometer um ato desse, faz a gente pensar mesmo que isso é uma ideia inata, né? Ou seja, que essa é uma situação que se pré-existir. Então, apesar de isso ser uma prova que ninguém gostaria de mostrar, mas leva a essa nossa reflexão. E, admitindo, então, essa pré-existência do espírito, a gente lembra até de um pensamento do Herculano Pires, né, quando ele traçou reflexões sobre pedagogia espírita. Ele falava que o educando, então, que aquela criança de 5, de 10 anos, na verdade, ele não é vamos dizer assim, uma tábua rasa, né? Ali está um espírito milenar, né? Que já teve, como a gente falou antes, já teve diversas experiências. Então, a base do nosso pensamento para a pedagogia espírita, né, olhando o educando como esse espírito que já teve diversas experiências e que experiências essas positivas e muito negativas, né? Então, se são experiências negativas e já começam a mostrar numa fase tão tenra, tão inicial, precisa despertar, então, naqueles que são seus educadores, né, e os nossos primeiros educadores são os nossos pais, a tentar consertar essas tendências mais, né, com essa visão. Então, e quando os pais são espíritas, né, e têm esse conhecimento, têm essa visão, talvez seja um facilitador, né, de enxergar, então, naquele seu filhinho, né, e necessitou de cuidados quando era recém-nascido, e depois foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a se comunicar. E a partir do momento em que ele começa a observar algumas tendências negativas, poder consertar, sabendo que aquilo ali são as coisas que ele traz de forma inata do passado e que precisam ser resolvidas, né? É por isso que o espírito ele passa, na nossa fase de evolução, pela fase de infância, né? É justamente para isso, para que esse entorpecimento que o espírito tem, a amnésia que ele tem das existências passadas, e passar por uma fase que precisa de cuidados de terceiros, que são primeiramente os nossos pais, tem esse objetivo, né? De que é algo que a gente vai se despertando, né, até confrontar a nossa realidade espiritual, a nossa personalidade espiritual, que normalmente acontece na adolescência, a gente já poder ter substratos, né? A gente já poder ter recursos para que a gente possa corrigir os nossos erros. E como que a gente vai adquirir esses recursos? Que é através da educação dos nossos pais, né? Que são os nossos primeiros educadores. Mas, no caso específico, a gente está falando de uma maneira geral, né? Que seria a visão ideal, que todos os pais pudessem ter, então, noção da sua missão, noção da sua responsabilidade. Mas, nesse caso específico, fica difícil a gente dizer aqui o que realmente aconteceu, né? A gente não vai... o Kardec, ele nunca se botou na posição de juiz, de ficar julgando o que aconteceu. Mas, nesse caso específico, a gente não sabe se houve aceitação desses pais, né, de receber um espírito que eles sabiam que ia ter muito problema, ia precisar de muito auxílio, e apesar de todo o auxílio,
né, manteve o comportamento, que a gente sabe que isso pode acontecer, né? Apesar de todo o amor, de todo o acolhimento que a mãe, que o pai o envolveu, talvez na segunda metade do século XIX seria mais a mãe, né? Porque a gente sabe que a Europa do século XIX ainda era muito paternalista, no sentido assim, o que era a função do homem e da mulher era muito circunscrita, mas a gente não pode prever que esse espírito ele não teve um acolhimento, que ele não teve um, um, uma recepção, um amor, né, um envolvimento, e mesmo assim manteve eclodir, né, e manteve os seus atos milenares, né, os seus atos que ele trazia de forma atávica. E aí, nesse caso, a gente não pode considerar que os pais falharam, né? Na verdade, pode ter havido uma tentativa dos pais e eles não conseguiram. E a responsabilidade fica maior para o próprio espírito. E ao que parece que foi, né? Porque, pelo que a gente viu nas respostas do espírito que deu a Kardec, o espírito chegou a dizer, inclusive, se ele não se arrependesse, né? Porque o Kardec perguntou, eu até vou localizar aqui, o Kardec perguntou, em, nessa idade, visto, deixa eu só localizar aqui, qual será a posição desse espírito numa nova existência? Aí o espírito responde, se o arrependimento vier a apagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, no plural, então ficará na terra. Se ao contrário persistir no que chamais de penitência final, irá para um lugar onde o homem se nivela com os animais. Essa foi a resposta do espírito. Então, faz a gente entender aqui que parece que a responsabilidade foi de tudo que aconteceu, está sendo mais do espírito mesmo, do que ser compartilhada com os pais. Que vai haver situações onde isso pode acontecer, né? Uns pais negligentes pode fazer também com que crianças cresçam, se tornam adolescentes difíceis e acabam, na verdade, se comprometendo até em existências posteriores. Mas pelo que a gente conseguiu entender aqui, das poucas informações do artigo, a gente não entende dessa maneira. A gente parece que esse espírito, ele realmente, o mal era tão forte dentro dele que nem o amor, nem o acolhimento de uma nova família, né, de pais amorosos, vamos dizer assim, pôde consertar, né, foi o suficiente para consertar o seu atavismo negativo. E, refletindo para hoje, né, os espaços de ação evangelizadora que tem nos centros espíritas, precisa fazer esse tipo de reflexão também, né? A gente pode receber evangelizandos difíceis e recebemos. Não vamos admitir que todo caso seria de um espírito exótico ao planeta, né? Vindo de planetas inferiores, não seria esse o tipo de raciocínio, mas sabendo que são espíritos que precisam de muitas correções, que traz ainda muitas mais tendências para serem corrigidas. E muitas vezes o evangelizador entra para suprir a falta de ação dos pais, né? Que às vezes são pais que, não por serem responsáveis, mas também não têm a conscientização da importância. Às vezes são famílias com algum nível de fragilidade, nível de vulnerabilidade. Às vezes não tem a mãe ou não tem o pai, né? Então, essas são reflexões importantes também, que esse importantíssimo trabalho dentro do Centro Espírita, talvez seja o mais importante, para mim é o mais importante do Centro Espírita, que é o da evangelização, precisa também saber, né, ter dentro dos seus conhecimentos essa pedagogia espírita, ou seja, saber que aquele educando, que aquela criança, que aquele jovem é um espírito milenar que tem as suas boas tendências, mas também traz mais tendências para serem corrigidas. Luiz, e de todas as suposições que a gente está abrindo espaço aqui para permitir o debate, né, a certeza que a gente tem é que a nossa responsabilidade é grande, né? Seja como pai, né, seja como evangelizador, e a gente será responsabilizado na medida de a gente não entregar o nosso melhor para isso, né?
porque nós também temos as nossas limitações, nós também temos as nossas imperfeições, né? E seremos cobrados dentro dessa medida, né? Então a nossa responsabilidade é buscar aprender o máximo que a gente puder, né? Nos melhorar ao máximo, né? Para que a gente consiga transmitir não só por intermédio de palavras, né? Que a gente consiga também ser o modelo para aqueles que a gente educa, tanto como pais quanto como evangelizadores, né? A gente aqui elucubrou bastante, né, para gerar realmente assunto, né? A gente até trouxe suposições que não estavam no artigo, né, para fazer esse link e poder permitir esse debate, mas eu enxergo aqui, se fosse possível, né, evangelizar esse espírito à época, né, se já existisse esse trabalho que é organizado e estruturado atualmente, o que eu enxergo aqui é que a gente não pode afirmar que funcionaria, né, que ele não cometeria o ato ou algo do tipo, mas o que eu enxergo é que esse trabalho seria de extrema dificuldade, né, de extrema complexidade para aqueles que tivessem essa tarefa de evangelizá-lo, né? Teria que ser um pensamento bem organizado, né? Um pensamento bem construído, voltado muito na direção desse espírito, né? E eu acho, e eu faço essa reflexão até como evangelizador também, muitas vezes a gente não consegue enxergar de bate-pronto, né? A gente não consegue perceber o tamanho da tarefa que a gente tem nas mãos com determinadas crianças, né? Que já dão indícios desde a tenra idade, né? Desde bem cedo, de algumas situações, né? E a gente às vezes acaba se perdendo um pouco por não saber como se colocar ali, né? Porque a gente também, como eu falei, a gente também tem as nossas limitações. Mas o que a gente precisa ter na mente é que a gente não pode ter medo disso, né? A gente não pode recuar diante da tarefa, né? Se um dia acontecer com qualquer um de nós, é porque temos a capacidade de buscar as melhores soluções, né? Seja como pai, seja como evangelizador, Deus permite, né? Porque sabe da nossa capacidade, sabe do nosso potencial, e o que a gente precisa fazer é dedicar o nosso melhor, né? O que a gente precisa buscar é entregar o nosso potencial, né? Desenvolver ao máximo o nosso conhecimento, desenvolver ao máximo as nossas qualidades, né? Pelo menos empregar todo o esforço nesse sentido, para que a gente não tenha nenhuma chance de falhar por não ter feito tudo que podia, né? Para que a gente saia totalmente da linha de negligência, digamos assim, né? Ter negligenciado em algum sentido. E aí certamente cairá nessa observação que você fez, que é realmente o que parece, a responsabilidade ficará toda com o espírito, né? Porque aí passa a ser escolha dele, né? Se o pai, o evangelizador, até a gente coloca aqui pai em sentido amplo, né? Porque nem sempre as crianças são criadas pelos pais de fato, né? Mas aqueles que exercem a função, né? Esse papel, se eles tiverem realizado tudo aquilo que podiam, né? No sentido de reparar primeiro, né? Observar, perceber esses indícios logo no início e atuar com o intuito de corrigir aquilo, empregando todo o seu melhor, né? Todo aquele esforço que ele pode fazer para isso, vai cair certamente só para o espírito, porque o espírito, como você bem colocou, é um espírito milenar, né? Ele já traz as suas bagagens e ele precisa decidir caminhar sozinho, né? A evolução é uma ponte que a gente tem que cruzar sozinho, né? Ninguém consegue atravessar com a gente no colo, porque ela é individual, né? Então o espírito tem que escolher caminhar. E aqui nesse tema que a gente está falando, missão dos pais e evangelização, a missão eu enxergo como sendo isso, né? Empregar o seu melhor,
fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para que aquele espírito possa despertar para os seus erros, né? Possa despertar para o caminho correto, né? Mas o caminho ele só vai trilhar por ele. Então a responsabilidade é proporcional também ao nível evolutivo dos pais, né? Porque, como eu falei aqui no início, nós também somos espíritos ainda caminhando na nossa senda do progresso, né? Nós ainda estamos empregando o esforço de reparar nós mesmos. Então, certamente, algumas situações nós mesmos não seremos capazes, né? Mas aquilo ali não será cobrado da gente, né? Porque Deus, ele sabe de todo o nosso potencial. E, como a gente supôs, sendo o lar espírita, uma família espírita, recebendo um espírito desse, né? Certamente Deus não quer que ele saia daqui perfeito, né? Até porque nós não somos capazes de fazer isso conosco, como é que faremos com o próximo, né? Então, que certamente terá um objetivo, né? Alguma coisa para acrescentar nele, né? E o foco será isso, o que a gente pode fazer, né? O que é possível que a gente consiga fazer. E aí, sendo feito isso, a missão está cumprida, né? É a missão concluída, e aí a avaliação dos atos do Espírito ficam todos na conta dele, né? Fica tudo na bagagem dele, porque a decisão, infelizmente ou felizmente, é toda do Espírito, assim como nós somos responsáveis pelas nossas, e não podemos culpar nossos pais a partir do momento que a gente já tem a consciência, né, de tudo aquilo que a gente faz. Então a minha reflexão com relação a esse tema é essa, meu amigo. Só vou aqui aproveitar para ler aqui as mensagens que a gente acabou não lendo. A nossa amiga Pamela fala, mas essa história na época que ocorreu trouxe um ponto importante, lembrar as várias encarnações e as diversas moradas que habitamos. Ela falou, podemos pensar também na possibilidade das crianças que desencarnaram precisarem passar por isso. Eu acredito que não há erro nesse ponto, né? Certamente eram espíritos que tinham alguma coisa a resgatar, né? E por isso estavam ali até em conjunto, né? Até de uma forma coletiva. Não sei se você entende diferente, Luiz. É, pelo limite da idade ali, eu não lembro se é 5 ou se é 7 anos que o André Luiz fala, que às vezes quando a criança desencarna muito cedo, é uma expiação mais para os pais. E chega um momento em que que a criança ela passa a ter também a questão do seu resgate, né? Ou seja, é uma existência em que ela só vai existir para resgatar aquilo, para depois ter uma reencarnação plena, né? Já com aquele ato já resgatado. Mas quando é muito novo, porque a idade ali foi de 4 a 9 anos, né? Estava no artigo. Então, não sei se quando é muito novo, a idade, o resgate passa a ser mais um processo expiatório para os pais, né, do que para aquele espírito que está na fase muito infantil. Fica difícil de ver cada caso. As possibilidades são várias, né? Mas aqui a nossa companheira Pamela também fala, família, Deus nos permite ter para aprendermos pelo exemplo, imensa responsabilidade, verdade. E a nossa companheira Eneida fala, a providência divina não falha. Ele nasceu onde as possibilidades eram adequadas ao seu progresso. Infelizmente ele recalcitrou, mas sabemos que novas oportunidades lhe serão dadas por misericórdia de Deus. Verdade. Certamente não há erros, né? É um comentário muito importante, né? Nem os 5 que estavam no baú, nem os pais, nem o próprio espírito, né? Todos, não tinha ninguém no lugar errado. Todos estavam onde deveriam estar e era o melhor para todos, né? Porque a gente considera a providência divina como livre de qualquer equívoco, né? Então, se não há equívocos, estava tudo dentro da mais perfeita ordem e de acordo com o que deveria ser. Mas as possibilidades, como
o Luiz falou e lembrou bem, né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec também fala bastante sobre isso, né? As mortes prematuras, né? E realmente a gente não tem como afirmar que era provação para o espírito, né? Para os espíritos que desencarnaram, porque realmente tem essa questão de alguns espíritos até serem voluntários para desencarnarem prematuramente para servir de expiação para os pais, né? Eles dão o nome por amor aos espíritos dos pais, se colocam nessa situação até para que os pais possam ter a oportunidade de passarem por aquela situação. Amigos, aqui da nossa parte, a gente vai encerrando, já aproveitando para agradecer a todos que acompanharam a live com a gente, participaram aí através dos comentários, que sempre engrandecem muito aqui o nosso debate, né, a nossa conversa, porque a doutrina espírita é uma imensidão, é um oceano de conhecimento, né? A gente lê um artigo, tenta separar alguma coisa, mas sempre fica faltando muita coisa, não tem como a gente trazer tudo, e a gente também não lembra de tudo, né? Nossa memória também não é lá essas coisas, né, Luiz? Então a gente acaba esquecendo alguma coisa também. E aí essas participações ajudam bastante. Então a gente agradece a todos vocês. A nossa conversa hoje foi bem produtiva. O artigo causa um impacto, né? Porque é uma situação bem delicada. E eu já deixo aqui da minha parte uma boa semana a todos. Até sexta-feira que vem. Fiquem com Deus. E ao Luiz também, meu abraço aí e uma boa noite a todos. Ok, Renan. Um abraço e que o pensamento de todos nós possa alcançar, então, esse espírito desse rapaz de 12 anos, que a misericórdia de Deus possa estar presente e com o desejo que, com certamente, onde ele esteja agora, isso aconteceu em 57, a gente está na primeira metade do século XXI, ele esteja reencarnado e vencendo a si mesmo, sendo fruto, então, da misericórdia de Deus positiva. Agradeço a todos a nossa companhia aqui e até a próxima prosa de Revista Espírita. Um abraço, Renan, um abraço a todos. Tchau, tchau, um abraço.